Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, eu sou o Head de RI da companhia e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Aqui do meu lado está o senhor Henrique Fernandes, o nosso CEO, para darmos início à nossa apresentação de resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde já se encontra disponível a respectiva apresentação. É possível já nesse momento fazer o download da apresentação e, ao final da conferência, a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon Interpretation below. Para a sessão de perguntas e respostas, a gente orienta que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas. Por gentileza, escreva o nome, a empresa e o idioma em que deseja fazer as perguntas e a gente vai respondê-las de ordem de chegada. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras da companhia, se constituem crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. Investidores devem compreender que condições econômicas em gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Como de costume, concluindo essa primeira etapa, eu vou dar início à apresentação e, na sequência, eu passo a palavra ao Henrique. Aviso legal. E hoje vamos passar, então, pelos principais destaques financeiros, começando a apresentação aqui. A gente vê a receita caindo no ano contra ano e no tri contra tri, bastante em linha com o que a gente vinha comentando sobre uma perspectiva de priorizar rentabilidades e retorno sobre o capital. O EBITDA acompanha um pouco a queda de receita, muito em função de uma desalavancagem operacional, mas a gente vê uma evolução importante na margem, e o lucro líquido, por sua vez, um crescimento bastante relevante, chegando a quase 150 milhões no trimestre, 14% superior ao terceiro tri do ano passado, que reflete, de fato, uma operação completa. A gente precisa lembrar que parte da receita financeira que está ali constando no resultado do lucro líquido também afeta a receita operacional líquida em função do AVP. A gente vai tratar um pouco desse tema no decorrer da apresentação. E depois de um tempo, a gente acompanhando o nosso ROIC caindo, nesse trimestre a gente vê o ROIC voltando a subir, quase 100 bips, aqui 90 bips, numa trajetória que a gente espera que tenha continuidade para o futuro. Geralmente a gente só traz os primeiros dados, mas nesse primeiro trio, nesse terceiro trio, eu achei importante trazer as margens, porque de fato refletem e evidenciam as decisões que a gente vem tomando, né? Então a gente cresceu margem bruta, tanto na relação trimestre a trimestre, quanto na ano contra ano, chegando a 30,9 de margem bruta consolidada, uma margem EBITDA de 12,8, bem em linha com o nosso histórico, né? Bem próximo do ponto central de 13, que a gente está habituado a ver nos trimestres passados, e uma crescente aí de 70 bips contra o mesmo período do ano anterior, e uma evolução boa a respeito do que a gente entrega no segundo trimestre, e uma margem líquida de 13,2, inclusive acima do que a gente está habituado a ver. Então, as margens, de fato, nos ajudam a entender que o caminho que a gente está percorrendo está correto e a gente vai seguir a companhia nessa direção. Trazendo os dados históricos, né, a gente está de 17 a 24 ainda com queda de receita na casa dos 20%, mas esse ano entregando, nos primeiros 9 meses, uma queda de quase 5% na receita, principalmente por todos os movimentos que a gente fez ao longo dos primeiros 9 meses do ano nos negócios que a gente precisava reorganizar, né? E o EBITDA tem uma queda um pouquinho maior, e na casa de 20% nos últimos 9 meses, muito em função também desse efeito financeiro e essa composição das receitas e dos custos que a gente tem tratado no segundo tri,
e vai voltar a conversar um pouquinho no terceiro trimestre, além da desalavancagem, né? A gente percebe a desalavancagem aqui sendo compensada na despesa, mas é claro que tem um efeito de um lucro bruto menor pela receita menor ainda, que a gente veja uma margem bruta melhor, né? Então, a gente sai de um EBITDA de 150 milhões para 144, mas evolui na margem de forma importante. Na questão do lucro bruto, a gente vê essa tendência para cima aqui, né? Já primeiro apontando para cima nesse terceiro tri, muito em função da composição da receita, né? Puxada por segurança, que tem uma margem melhor, mas de fato os outros negócios também contribuindo para uma margem bruta mais estruturalmente melhor, né? E um efeito que a gente não pode esquecer de ver aqui é justamente a questão do efeito do AVP, que a gente tinha trazido já no segundo TRI, e repete essa informação agora no terceiro TRI, porque, de fato, a gente viu um efeito de mesma magnitude também no terceiro TRI. Então, só lembrando, é uma variável financeira que faz parte do resultado operacional e é base do CPC 12, então toda companhia que trabalha receitas com prazo ou compras com prazo acaba precisando reportar esses ajustes a valor presente, e a gente traz essa margem bruta ex-AVP somente como uma referência, né? A nossa margem bruta sempre vai ser composta pelo efeito do AVP, e é essa margem bruta que a gente traz aqui, mas é importante a gente ver o efeito, dado que esse efeito tem sido um pouco superior ao que historicamente a gente vê. Então, essa é a tabela que a gente compartilhou no trimestre passado, e a gente traz os dados do terceiro TRI, levando aos mesmos 90 bips de impacto na margem bruta que a gente tinha visto no terceiro TRI também, no segundo TRI também no terceiro TRI. Então, é um impacto equivalente, e basicamente a gente veio ao longo do trimestre trazendo novos embarques, voltando a financiar o estoque. Acho que vocês já devem ter percebido a evolução do contas a pagar. Então, tem uma relação de, ao longo do trimestre, ir construindo esse estoque mais financiado. Portanto, esse efeito ainda não foi relevante a ponto de fazer esses 90 bips de impacto se reduzirem, né? À medida que a gente veja a Selic caindo e o estoque se financiando, a gente deve ver esse efeito reduzindo e vamos acompanhar de perto essa situação. Com relação aos três grandes negócios, né, segurança, TIC e energia, a gente destaca que no negócio de segurança, que representou 63% da nossa receita, vimos um crescimento de 4,4% com relação ao mesmo período do ano passado, e umas vendas muito alinhadas entre sell-in e sell-out, né? O sell-out está acontecendo em campo, o distribuidor vem reportando que as atividades estão acontecendo, a gente está ganhando os negócios, porém, o giro tem sido impactado, sim, por esse cenário macro mais difícil, né? Então, não é uma questão de que a Intelbras está tendo alguma dificuldade adicional ou alguma perda de share, mas sim um giro acontecendo de uma forma mais lenta, o pequeno e médio empresário postergando, às vezes, algum investimento ou dividindo esse investimento em fases, e isso claramente impacta o giro, mas a nossa presença no mercado continua muito forte e muito relevante em segurança, como sempre foi. Do ponto de vista de TIC, aqui claramente a receita sofre o impacto das políticas comerciais mais restritivas, que a gente inclusive tinha trazido um pouco para a conversa na discussão do segundo trimestre aqui com o mercado. Então, TIC representando 22% da receita no terceiro TRI, mas é uma receita com uma qualidade bastante superior. Aqui eu acho que é importante a gente comentar que caímos receita, né, 6,1% comparado ao segundo TRI, mas a gente cresceu quase 6% o lucro bruto. Então, olha como é importante a qualidade da venda, a decisão correta da política comercial, porque no fim das contas o que importa da receita é contribuir, né, para a gente ter o resultado, e essa receita de TIC no terceiro TRI contribuiu mais do que tinha contribuído, ainda que maior, no segundo trimestre, tá? É importante a gente destacar também que os demais negócios de TIC
todo o trabalho, principalmente que a gente vem fazendo com redes empresariais, a parte de cabeamento estruturado, vem evoluindo muito bem. São negócios que têm um cross-sell muito forte com as soluções de segurança IP, por exemplo, o canal de distribuição vende muito bem, e são linhas de produto, famílias de produto que a gente continua investindo e continua vendo um desenvolvimento positivo dos negócios para frente. E, por fim, nosso segmento de energia, que representou 15% da receita no trimestre, tem uma queda relevante. Basicamente, a gente está falando aqui do que a gente já tinha comentado no primeiro e no segundo trimestres, de uma redução relevante na receita originada em grandes projetos, e aí tanto de mini usinas quanto de geradores off-grid para o Mais Luz para a Amazônia, mas também um ponto de dificuldade de venda de geradores on-grid, geradores de telhado, que são o foco da nossa operação de solar. Aqui, como já falado em outros momentos, a gente continua priorizando rentabilidade, não tem uma ambição de ganhar market share e, portanto, não vai entrar em guerra de preços. A gente tinha tido esse efeito no segundo TRI, também teve ao longo do terceiro TRI, e o que a gente vem fazendo em função dessa dinâmica é ter uma estrutura interna de trabalho que realmente permita com que o negócio entregue resultados, ainda que a gente não veja uma perspectiva de crescimento de receita futura. É uma receita que não pretendemos ganhar share, então ela está num nível que já está adequado e a gente precisa trazer resultados a partir dessa receita que está vislumbrada, e os demais negócios continuam andando de acordo com o que a gente tem previsto, e são negócios com expectativas de crescimento bem interessantes. Quando a gente olha para a evolução do fluxo de caixa, aqui eu acho que é importante destacar, né, porque fazer uma geração de caixa operacional de 480 milhões para uma empresa do nosso porte, né, do nosso tamanho, é uma geração de caixa bastante relevante. A gente sai de um caixa em 30 de junho de pouco mais de 800 milhões para um caixa de acima de 1 bi 200, então é um caixa 50% superior ao que a gente tinha entregue, o que a gente tinha visto no início do trimestre, muito em função dessa acomodação dos estoques e do seu financiamento. Era uma expectativa que a gente tinha para ir acontecendo ao longo do semestre. A gente viu um primeiro passo bem grande acontecendo no terceiro TRI. Os investimentos continuam de acordo com as perspectivas que a gente vem compartilhando com o mercado, né? E da parte de financiamentos, distribuímos quase 70 milhões em dividendos em 15 de agosto. Então, o saldo desse trimestre é bastante positivo e a gente traz o caixa de novo para o patamar de caixa líquido, né? Trazendo só os dados um pouquinho mais abertos com relação ao CAPEX, a gente segue numa perspectiva de CAPEX de expansão de fato mais reduzido, o CAPEX de manutenção seguindo o nosso histórico. E antes de passar a palavra para o Henrique, eu gostaria de trazer só algumas perspectivas que eu acho que são bem relevantes. A gente vem tomando decisões e ajustando as estratégias ao longo desses últimos trimestres. Alguns ajustes e algumas definições vão acontecendo ainda com prazo, né? Então, a gente tem a perspectiva de que no primeiro TRI a gente vai estar com a empresa organizada e tudo concluído, né? A nossa visão de 2026 continua sendo uma visão bastante construtiva do ponto de vista de evolução de lucro e evolução de ROIC. Então, eu sei que tem algumas análises, algumas preocupações com relação à evolução da receita, e o principal ponto aqui é que a gente continua visualizando, sim, uma evolução boa de ROIC e de lucro, e isso vem muito em função da nossa forma de atuar no mercado, onde a gente já está presente, onde a gente já tem uma posição relevante, mas também de todos os investimentos que a gente faz em inovações, em novos portfólios, em novos negócios, que continuam sendo feitos, mas feitos com bastante disciplina e com uma cadência que nos permita ver essa evolução constante e contínua, sem grandes saltos, sem grandes mágicas, né? Mas de uma forma bastante estruturada, para que a gente veja a companhia sustentavelmente crescendo pelos próximos períodos. Henrique, o que eu tinha para apresentar ao mercado era isso. Eu te passo a palavra, então fica à vontade. Tá bom. Obrigado, Bruno.
Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade na conversa que a gente tem mantido trimestre a trimestre, sempre com muita transparência, coerência, um olhar de muito longo prazo, né? Sobre a Intelbras. Quando a gente olha para trás e revisita o que dissemos lá no primeiro e no segundo trimestre, a gente percebe aí um fio condutor muito claro, né? No primeiro trimestre, a gente falou sobre o desafio da transição, da implantação do novo ERP e da importância da gente colocar a casa em ordem, né? No segundo trimestre, a gente reforçou a mensagem de disciplina, de foco no ROIC e de priorização da rentabilidade frente ao crescimento, né? E agora, no terceiro TRI, a gente apresenta os primeiros resultados concretos, né, dessa revisão estratégica que a gente está fazendo. Então, o terceiro trimestre ele foi um período de muito foco, execução e muita disciplina. A receita caiu, né? Caiu 9,6%. É reflexo das decisões conscientes que a gente tomou de priorizar rentabilidade sobre o volume, né? Mas o resultado dessa escolha, ela aparece mesmo lá nos fundamentos, né? Margem bruta de 30,9%, a melhor dos últimos períodos. Margem EBITDA de 12,8%, subindo mesmo com menor receita. O lucro líquido de praticamente 148 milhões de reais, 14% acima do mesmo trimestre do ano passado. E o ROIC voltando a crescer para 14,9%, né? Além disso, pessoal, geramos 480 milhões de caixa operacional, recorde recente aí, né? Mostra que o plano está funcionando e que a gente tem hoje uma companhia mais leve, eficiente e financeiramente sólida, né? Esses resultados, de fato, eles são o fruto, né, de um trabalho contínuo de melhoria estrutural, né? A gente reduziu despesa, simplificamos processos e estamos implantando uma gestão de capital mais racional. O impacto dessas medidas ela vai continuar aparecendo no quarto trimestre e será o alicerce, com certeza, do próximo ciclo, né? A Intelbras, pessoal, ela continua sendo uma empresa voltada para crescimento. Crescimento faz parte da nossa essência, né, da nossa história e da nossa cultura empreendedora, né? Mas a gente entende que o verdadeiro crescimento é aquele que multiplica o valor do capital, não apenas o tamanho da nossa operação, né? Quando a gente olha os negócios, né, no segmento de negócio, o trimestre ele mostra que a gente está no caminho certo, né? Em segurança, a gente segue firme, a gente cresceu mais de 4% no trimestre, mesmo um ambiente de consumo mais retraído. Essa taxa ela está refletindo a realidade do mercado lá fora, pessoal. Não tem uma perda de espaço. Os nossos dados de importação e produção nacional, ele continuam mostrando que não houve perda de market share, tá? Isso é muito importante para a gente, tá? Não houve perda de market share, tá? O que vimos foi um mercado mais lento, né? Mas com a Intelbras cada vez mais próxima dos seus canais e de seus clientes, resgatando isso, né? A gente segue com uma proposta de valor reconhecida, com marca forte, atendimento técnico e presença em mais de 98% dos municípios brasileiros. Em TIC, a gente tomou decisões de fato corajosas, né? E os resultados mostram que foram as decisões certas, né? No Q2, a gente já falou, conforme o Bruno avisou aqui, né? E reforçou que a gente já estava revisando a política comercial e priorizando rentabilidade. E o resultado veio. Receita menor, margem maior e lucro bruto 5,8% acima do trimestre passado, né? Então a gente vendeu menos, mas vendemos melhor. Isso é muito importante. Inclusive, eu estava falando com a minha equipe comercial hoje de manhã. Essa decisão ela é de fato de longo prazo, né? Mas ela está mostrando maturidade e preserva a qualidade dos canais e do capital. A gente segue investindo sim em novos mercados dentro de TIC, como por exemplo redes empresariais, né?
onde o crescimento é mais gradual, é tijolo a tijolo, é um passo de cada vez, mas de qualidade superior, que uma vez que você conquista essa colina, é muito difícil de você perder. Em energia, lá o movimento ele foi muito semelhante, né? Então, menos volume, mais foco. E a queda de receita, ela decorre de duas decisões conscientes, tá? Primeiro, sair de grandes projetos que consumiam capital e traziam baixo retorno. E segundo, enfrentar a pressão de preço do mercado de solar sem entrar em guerra de preço, pessoal. A gente continua acreditando no mercado de gerador para telhado residencial, mas com uma postura de rentabilidade. O mercado de solar agora ele está mais estável em volume e a gente escolheu operar com prudência, né? Mantendo a estrutura leve e margem saudável, uma estrutura adequada para o tamanho que a gente espera de companhia, né? Aí nos demais negócios de energia, como por exemplo no breaks, baterias, carregadores veiculares, ainda tem espaço para crescer, né? E a gente está avançando, passo a passo, avançando cada vez mais, né? Porque essas linhas, elas são muito importantes, porque elas equilibram o portfólio e mantêm a unidade de energia relevante e rentável. A Intelbras aí ela encerrou o trimestre, né, com 1,2 bilhão em caixa e voltou a operar com caixa líquido, né? O nosso capital de giro melhorou, o estoque está se ajustando e o CAPEX, igual o Bruno falou aqui, ele segue em linha com o planejado. Então, o caixa ele foi gerado principalmente pela melhora no giro de estoque e pela retomada de embarque dentro de níveis próximos ao normal. Quanto à distribuição de dividendos, né, já endereçando esse tema aqui para vocês, o nosso conselho de administração ele avalia constantemente o cenário e pode sim considerar uma eventual distribuição, sempre com foco em gerar valor ao acionista e, claro, pessoal, preservar a sustentabilidade financeira da companhia, né? O importante para vocês é que temos caixa, temos liquidez e temos governança, tá? Três elementos que reforçam a confiança do investidor e nos permitem olhar, né, o futuro com bastante serenidade, né? O ROIC hoje em 14,5%, né? Ele, pessoal, voltou a crescer. E a tendência aqui é de continuidade nessa trajetória. Ele é um marco simbólico, pessoal. O retorno sobre o capital investido, que foi o eixo central da nossa narrativa desde lá do início do ano, ele voltou a evoluir. Isso está mostrando para a gente que a cultura do ROIC, que começou como um conceito, né? Agora, de fato, está se tornando prática de gestão, da operação e de decisão. Ainda tem espaço para melhorar, não tenho dúvida disso, né? Tanto pela via operacional, com redução de despesa, que foram realizadas em outubro, tá? Quanto pelo capital empregado, né? Com estoque, giro mais eficiente. Isso é parte da nossa cultura. E dessa busca constante e frenética aí pela eficiência e evolução dos nossos processos, né? Quando a gente olha assim para o conjunto, né, desses 3 trimestres, fica evidente que a gente está voltando a ter uma Intelbras mais eficiente, mais perto do cliente e agora mais consciente de suas alocações de capital. Então a gente não acredita aqui em um super salto, né? O Bruno falou isso para vocês e eu concordo plenamente, né? Mas a gente acredita, sim, né, na soma de muitos pequenos passos certos, sabe? Pequenos, consistentes e disciplinados. E o terceiro trimestre mostra que a gente está avançando passo a passo de forma consistente. A Intelbras ela é e vai continuar sendo uma empresa de crescimento, mas um crescimento que respeita o capital, o cliente e principalmente o tempo. E pessoal, né, toda vez que a gente tenta colocar mais disciplina e imputa mais isso, vem o sentimento e a inovação, né? A gente segue inovando, né? Porque ser disciplinado, ele não significa deixar de sonhar.
A gente continua investindo em tecnologia, desenvolvendo novas linhas, testando novos modelos e conectando o negócio, mas agora com critérios mais claros e uma visão sistêmica de como cada nova iniciativa contribui para o todo da companhia, né? O que mais nos diferencia é a nossa vantagem competitiva, é a integração das nossas soluções. Quando a gente entra em um projeto, seja com um distribuidor, um integrador ou um cliente final, a gente entra com uma solução. Mas o que a gente entrega é um ecossistema completo de segurança, conectividade e energia. Essa integração é o que nos diferencia, o que nos protege, o que garante que o nosso crescimento ele seja duradouro. A gente tem um ecossistema completo, né, capaz de atender clientes de forma cada vez mais integrada, algo que poucos players do mercado conseguem de fato integrar, sabe, entregar, né? Essa visão, diria, sistêmica, né, é o nosso maior ativo estratégico, né? E o que acreditamos que sustenta o nosso posicionamento, principalmente de longo prazo, né? Então, o terceiro trimestre, ele foi um trimestre de confirmação de que as decisões tomadas lá atrás, às vezes difíceis, e elas são difíceis de tomar, mas necessárias, e muito mais difíceis de executar, né? Elas estão dando certo, né? A gente está colhendo os frutos de um trabalho que vem sendo construído com muita paciência, método e disciplina, mais uma vez, né? Repetindo para vocês. A gente está com uma estratégia clara e coerente, que não fica mudando a cada trimestre, nem olha somente para o resultado do próximo, né? A gente tem um time que eu costumo dizer que acredita e executa com muita paixão, né? A gente não quer ser perfeito, né? Longe disso, apenas consistentes, né? E consistência é exatamente o que a gente está entregando. Então, o quarto trimestre, principalmente, olhando um pouco para o próximo agora, e um pouco mais para frente, ele vai vir com certeza novos desafios, né? Mas a gente acredita que vai ser com resultados ainda melhores. A redução de despesas e a simplificação de portfólio que a gente iniciou no segundo trimestre vai continuar impactando positivamente os próximos resultados. A gente vai continuar gerando caixa operacional e o foco em ROIC segue norteando todas essas nossas decisões, né? Essa era a minha mensagem, agora eu queria ficar disponível para as perguntas aí. Boa, Henrique. Deixa eu ver como é que a gente está aqui. A gente tem o Bernardo da XP. Se a gente puder abrir o microfone do Bernardo. Bom dia, Bernardo. Opa, bom dia, Bruno, Henrique, obrigado pelo espaço. Eu tenho uma pergunta sobre o segmento de segurança. Chamou a atenção, né, a magnitude da desaceleração da receita. Entendo que o cenário macro mais duro impacta a demanda, mas dado o perfil mais anticíclico do negócio, a magnitude acaba, surpreendendo, né? Há algo além do macro explicando esse movimento? Houve algum ajuste de portfólio? Tem algum efeito de racionalização aqui? E como vocês estão vendo o ambiente competitivo e a dinâmica de sell-out daqui para frente? A gente já pode assumir que esse trimestre talvez seja um bottom, né? Já é possível perceber sinais de melhora gradual aí na dinâmica de pedidos? Obrigado. Ô, Bernardo, bom dia, obrigado aí pela pergunta, prazer ter você aqui conosco, né? Bernardo, no caso de segurança, nada além do normal, tá? Pelo nosso ponto de vista, volatilidades normais, mercado. A principal mensagem, Bernardo, que a gente tem que acompanhar nesse negócio de segurança, né, é que não perdemos market share. Essa mensagem ela é muito importante ficar, né? Porque ela norteia muito as nossas ações, né? Então, estamos adequados em termos de portfólio, tá? Não temos matança de alguma coisa que esteja atrapalhando lá vamos dizer assim, lá em segurança, né? Uma exclusão de linhas, não existe isso, tá? Estamos adequados em termos de preço no mercado, então é uma questão realmente que a gente enxerga como sazonal, né? De fato, acontece, né? Mas muito mais voltado para o cenário macro, tá?
Quanto à dinâmica de sell-in e sell-out, ela está consistente, acontecendo normalmente lá na ponta, nada que nos traga uma surpresa e muito menos uma surpresa negativa, tá? Então, vemos como uma dinâmica realmente muito normal, tá? E muito tranquila que estamos tocando normalmente dentro da companhia, tá? Obrigado, Henrique. Claro, tá bom? Ficou claro, Bernardo? Ficou assim, obrigado. Tá bom, de nada. Boa, obrigado, Henrique. Vamos passar a palavra então para o Gustavo, do UBS, por gentileza. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui, uma relacionada à geração de caixa, alocação de capital, e a outra relacionada a como vocês estão enxergando o ano que vem, tá? Então, sobre alocação de capital, eu queria entender qual é a prioridade, né, na estratégia de alocação de capital, considerando essa maior geração de caixa que a gente tem visto. E sobre a perspectiva para o ano de 2026, aqui também, em termos de prioridades, tá? O que deve se desdobrar aí nas metas internas da Intelbras. Entendi que é um ano de ajustes, né, com foco em ROG, mas eu queria entender se já com alguma ambição de reaceleração de receita, né, e caso contrário, se nós devíamos esperar novos patamares de margem EBITDA versus, né, o histórico da companhia. Obrigado. Eu começo com a primeira e depois tu fala da perspectiva. Bom, Gustavo, com relação à alocação de capital, eu tenho procurado trazer a primeira mensagem de que o primeiro uso da geração de caixa é manter o dinheiro no caixa, tá? A gente tem uma perspectiva, de fato, de ter em disponibilidade o equivalente a 2 meses de faturamento, de receita bruta, e isso não deve mudar, né? Independente dessa condição, a gente vê a empresa gerando um nível forte de caixa no Q3, deve seguir gerando caixa no Q4. Então, é um pouco do que o Henrique até trouxe na mensagem, de que o Conselho está sempre muito atento a essa questão de fazer a alocação correta de capital e vai tomar as decisões à medida que forem necessárias, né? Então, a gente tem, adicionalmente, essa questão pontual da Intelbras de estar gerando mais caixa e, eventualmente, uma perspectiva de crescimento mais limitada para o ano que vem. Também uma discussão sobre tributação de dividendos de CPFs, né, que impactam os controladores. Então, tem espaço para discutir, sim, mas hoje a gente mantém a política de distribuição de 35% do lucro líquido e segue acompanhando, segue avaliando se houver algum entendimento que podemos distribuir mais. A gente tem reservas suficientes, né? As nossas reservas estão disponíveis, podem ser acompanhadas lá no nosso patrimônio líquido, é uma reserva prevista em estatuto, na qual o Conselho tem a capacidade de definir e deliberar sobre sua aplicação, sobre seu uso, então não tem nenhuma restrição do ponto de vista de reservas, o caixa está aí, mas ainda é uma discussão que está em andamento no Conselho, tá? E aí, acho que da perspectiva de futuro é legal o Henrique trazendo. Ô, Gustavo, bom dia. Gustavo, o foco maior para 2026, eu vou te falar que sabe, jornada do cliente, foco, entender cada vez mais, estando mais próximo dele, sobre as dores dele, né? Isso eu falo do cliente final e, com isso, conseguindo conectar todo o nosso processo de vendas junto a esses clientes finais, para que ele tenha uma jornada e uma experiência cada vez com menor atrito, né, em todas as etapas dessa jornada junto à Intelbras, desde a aquisição que ele quer de uma solução ou de uma aquisição de um produto, quem sabe, mais simples através de canais como, por exemplo, do consumo, né? E quando a gente pensa a respeito da companhia, sua perspectiva futura por esse prisma, né, que é pelo prisma do cliente, de entregar cada vez mais solução para ele, as possibilidades aí elas são inúmeras, né? Porque o que falta de coisas e soluções que resolvem dores de clientes são enormes, ainda mais atuando nessas três principais verticais que nós atuamos aqui, nesses três segmentos de negócio que a gente atua.
Então, tem bastante oportunidade. A gente ainda vê, principalmente o começo, lá 2026, ainda como períodos de ajuste que são necessários, né? Todo esse movimento, ele leva um tempo para as coisas se ajustar, mas já plantando coisas, sim, para que a gente vá em busca daquele sempre almejado crescimento e dessa cultura empreendedora que existe dentro da Intelbras e que a gente ainda não arredou o pé disso não, tá? Então, ainda temos um período, então, resumindo, né, ainda temos um período de ajuste, ainda para o ano de 2026, mas com colheita sendo feita, e mesmo dentro dos negócios atuais, com muitas oportunidades de crescimento ainda para o ano que vem mesmo, tá? Tá claro, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu queria, então, por favor, passar a palavra para a Maria Clara, do BBA. Bom dia, Bom, Clara, tudo bem? tudo bem, você, Bruno Henrique, obrigada pela oportunidade. Eu queria voltar no tema de racionalização do portfólio. Henrique, pedir para você comentar um pouco como você enxerga a evolução desse projeto. Se a gente pudesse pensar numa estrada de 10 quilômetros, você entende que você já passou do quilômetro 5, tem muito espaço ainda para a gente ver ajuste em portfólio? E como que a gente poderia pensar na trajetória de margens brutas por divisão? A gente viu, né, energia e comunicação já com uma margem até superior à nossa expectativa. Existe espaço para mais ganhos olhando para frente, vindo de uma continuidade dessa agenda? Obrigada. Nada. Obrigado, Maria Clara. Maria Clara, sobre essa maratona aí que você falou, de fato ela é uma maratona, né? Então você começa treinando um pouco, né? Mas você nunca corre ela antes de fato da maratona, né? Então, esse foi um processo que já se iniciou, que foi iniciado no começo desse ano, né? Ainda temos bastante coisa por fazer, né? Uma revisão de todos os SKUs de dentro da companhia, né? Aí já foram revisados mais de 300 SKUs, né? Então, essa análise, ela continua, né? Até esse período de ajuste que eu acabei de comentar lá para o Gustavo, no primeiro semestre de 2026. Então, eu vou te dizer que dentro dessa jornada, né, a gente está, vamos dizer assim, quase que no meio dela. Um pouquinho mais para frente do meio, um pouquinho mais para frente do meio, tá? Mas que ainda tem muita coisa por fazer, né? O principal é que a gente já colocou dentro da companhia os processos que nos ajudam a melhorar o entendimento a respeito disso, né? Estamos adquirindo cada vez mais a cultura para que a gente seja cada vez mais assertivo, né? Nesses nossos SKUs. Mas mesmo assim, né, pessoal, quando a gente fala dessa simplificação de portfólio, a busca pelo ROIC, né? A gente entende que nem tudo começa com um ROIC muito bom, né? A gente entende que nem tudo começa dando lucro, né? Para ser grande um dia, tudo foi pequeno, né? Normalmente. Então, a gente quer ter planos para as coisas e poder acompanhar eles com muita prudência, né? Para que a gente consiga ajudar e melhorar e ajustar o caminho, né, da maneira mais rápida possível para poder fazer com que os negócios cresçam, né? Quanto às margens, né, Maria Clara, a expectativa nossa com certeza é sempre de melhorar, né? As nossas, vamos dizer assim, em termos de margem bruta, né? Não estou falando do EBITDA, em termos de margem bruta, é sempre a nossa vontade. Mas só que a gente não pode esquecer que do outro lado existe o mercado, né? Então, a gente tem que saber surfar na melhor relação entre esse negócio de volume e preço, né? E com um outro olhar muito atento também para onde são os pontos onde eu consigo ganhar cada vez mais eficiência, produtividade, que possam fazer com que os meus custos reduzam, para que a gente consiga entregar cada vez lucros melhores, né? Então, ele é sempre um balanço disso, tá, Maria Clara? Tá ótimo, super obrigada pelas respostas. Nada. Obrigado, Clara. Bom,
Vamos passar então para o Vitor, do Goldman Sachs, por gentileza. Vitor Tomita. Bom dia, Vitor. Bom dia, pessoal, e obrigado por pegar as nossas perguntas. Tem duas do nosso lado. A primeira é do lado de energia. Nesse contexto de redução de grandes projetos, queria perguntar, dado que a gente tem esses trends bem diferentes em diferentes linhas de produtos dentro de energia, se vocês poderiam compartilhar um pouco mais sobre como está esse mix da receita remanescente de energia agora. Quantos por cento nesse trimestre que ainda tem de receita são grandes projetos de solar, quantos são outros produtos de solar, quantos são no solar, ainda que aproximado para a gente ter uma ideia de quanto que ainda tem em risco de grandes projetos. E segundo ponto, sobre AVP e fornecedores, estoques, como vocês comentaram, nesse trimestre a gente teve um aumento de dias de estoques, além do alvo de dias de estoques que vocês estavam mirando no passado, um aumento de dias de fornecedores também recuperando, mas ainda com o efeito do AVP na despesa financeira abaixo do segundo trimestre. Vocês poderiam dar um pouco de cor sobre como vocês estão vendo a tendência dessas linhas agora, pensando no final do ano, pensando em objetivos de médio prazo de vocês para estoques, fornecedores e AVP? Muito obrigado. Eu vou responder as duas aqui, Vitor, aí se tu quiser fazer algum complemento, tá, Henrique? Fica à vontade. Com relação ao mix de receita em energia, Vitor, eu vejo que a gente pode considerar que o que entra de grandes projetos, ainda esse ano, dentro desses primeiros 9 meses e também dentro do terceiro TRI, é muito pouco relevante. Então, não precisa zerar, mas se tu zerar, não vai estar errando muito, entendeu? De fato, a gente não está vendo um mercado muito aquecido e as oportunidades, eventualmente, que aparecem são oportunidades que não contribuem para o que a gente decidiu fazer, que é melhorar a rentabilidade, melhorar o retorno. Então, aqui, grandes projetos, muito pouco relevante. A gente continua vendo, ao longo dos 9 meses do ano, solar ainda, o business de solar completo, ainda superior à metade da receita em energia, vem perdendo espaço. Então, talvez é uma caminhada que vai nos ajudar, inclusive, na perspectiva da margem, porque a gente sabe, por conceito, que os outros negócios de energia trazem margens brutas melhores, né? E a gente vai fazendo esse equilíbrio, até como o Henrique chegou a comentar, né, na fala inicial dele. Então, hoje, ainda ponderamos próximo aqui a 50% da receita e os demais negócios com uma tendência de seguir um crescimento. E o solar, sem essa perspectiva tão clara, né? A gente não vai buscar market share, não vai buscar crescimento de receita, a gente deve ver esse mix se invertendo ao longo, né, talvez até do próximo ano já, mas ao longo dos próximos períodos com certeza, tá? A tua outra pergunta, qual que era o ponto? Fornecedores. Do capital de giro e AVP, né? É um excelente ponto, porque a gente vem acompanhando, o AVP tem uma certa complexidade no seu cálculo, mas a gente pode trazer de uma forma um pouco mais simples o contexto. Basicamente, você tem razão, assim. Eu já vejo um estoque mais financiado, mas eu ainda vejo um AVP de custos, inclusive inferior ao do segundo TRI, quando eu tinha estoque menos financiado. Basicamente, o que a gente tem nesse movimento de redução de custo originado pelo AVP é que primeiro eu componho esse estoque para depois, à medida que eu for vendendo, eu vá reconhecendo esse estoque mais barato em custo, porque ele tem uma parcela financiada, nas vendas. E aí, como eu vou evoluindo ao longo do trimestre esse financiamento do estoque, no final das contas a gente viu a foto em 30 de setembro, diferente do filme do terceiro trimestre, entendeu? Então é passo a passo. E eu não levo o AVP de embarques em trânsito, né, de material em trânsito, para o custo, porque ele ainda não está reconhecido aqui em reais. Então, é um efeito que acabou se postergando, vai, para os próximos meses, à medida que a gente veja, de fato, esse estoque se mantendo financiado, que é, de fato, a nossa perspectiva, né? Então, só para concluir essa questão de AVP, além dessa relação de financiamento do estoque, né, quantos por cento do estoque eu tenho no meu contas a pagar, a gente não pode esquecer que existe um efeito das taxas. Então, hoje, a gente continua descontando a receita, a Selic, a 15, e está descontando os custos, a SOFR,
que, por coincidência, no terceiro TRI também está menor do que esteve no segundo TRI. Então, esse é um efeito também negativo ali, e é de macroeconomia. Quando a gente fala da macro, a macro também impacta nesse tipo de situação. Mas, em geral, o que a gente percebe é, claramente, a condição de taxa se mantendo estável, o estoque voltando a estar financiado, a gente deveria ver uma pressão menor desse custo, né, acontecendo. Então, voltando a ter um desconto maior no custo, no reconhecimento da receita. Tá? Como eu te falei no início, assim, é um tema complexo, eu espero ter conseguido te ajudar aqui a entender, mas eu fico à disposição também para aprofundar se for o caso, ou se quiser algum outro ponto, também estou à disposição aqui. Perfeito. Só um follow-up rápido, se possível. Dito isso, do lado de fornecedores em si, como que vocês veem a evolução de dia dos fornecedores? Porque eu lembro que vocês citaram no call de resultados passado um alvo de 140, 150 dias, um pouco mais próximo do histórico. Esse TRI subiu um pouco, ainda tem um objetivo de redução? Eu acho que vale responder essa tua pergunta até falando dos 3 grandes blocos de capital de giro, né, Vitor? A gente mantém a lógica de capital de giro do jeito que a gente entende ser adequada para o negócio e é uma lógica que está cada vez mais próxima da gente atingir, que é manter os nossos dias de recebíveis do formato que está, a gente não entende que está fora do ponto, basicamente entre 70 e 80 dias de receita bruta, que é o formato que a gente faz a conta aqui. O estoque, a gente gosta de fazer a conta analisando o trimestre, e aí como a gente tem um trimestre com um nível de receita um pouco menor, a gente precisa ir reacomodando os novos embarques para poder ver o efeito dessa receita menor, né, sendo refletido nos embarques e trazer o estoque para o tamanho certo, e aí a gente consegue manter aquela perspectiva de 140, 150 dias como um estoque alvo. Talvez a gente não chegue no 30 de dezembro, mas é o que eu sempre comentei com o mercado, que a gente precisa ver a operação se aproximando desse primeiro passo, e a gente deve ver isso acontecendo sim. E aí o ponto final fica sendo o financiamento desse estoque com os dias de recebíveis, que eu entendo, você já viu rodar 140 e mais dias, né, de fato, mas a gente tem um primeiro passo 110, 120 dias como adequado. Então, o que a gente precisa ver é o estoque girando, financiado em 120 dias, que daria mais ou menos um 80% desse estoque financiado, e o contas a receber se mantendo dentro do que a gente já vê. Isso nos dá claramente uma perspectiva de continuidade de geração de caixa operacional ao longo do quarto TRI, né? Acho que a gente vai ver o ano de 2025 uma geração bastante robusta, né, no período completo, e ainda perspectivas de continuidade dessa geração de caixa operacional ao longo do primeiro semestre do ano que vem, já chegando nos números que eu acabei de descrever para ti aqui. Tá joia? Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Vitor. E aí eu queria então passar a palavra para o César, analista do Santander. César, bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Boa. Se eu puder double-clique em 2 pontos aqui, realmente a gente viu uma desaceleração em segurança, né? Que mesmo não vindo de uma perda de market share, é relevante porque o segmento parece ser bastante resiliente, né? Então, olhando para frente, vocês já estão conseguindo enxergar uma melhora dentro desse segmento nos últimos meses, enfim, ou no final do trimestre já conseguiram encontrar aí um bounce back dentro desse segmento? Eu entendo que existe uma volatilidade e que realmente pareceu ficar um pouco abaixo dos níveis normais. Então, queria entender como que está a visão de vocês olhando para frente dentro desse segmento. César, bom dia. Esse olhar, César, ele é super interessante, assim, sabe? Para ajudar nesse racional, eu vou dividir ele, para responder a tua pergunta, em 3 grandes blocos, tá? Vamos chamar um bloco assim, porque a segurança ela é muito ampla, né? Vamos colocar um bloco e vou separar isso pelo ponto de vista do cliente, tá? Vamos falar que um bloco são aqueles produtos mais fáceis de instalar, né? Que não necessita, vamos dizer assim, de uma mão de obra tão técnica e especializada, né? Existe sim um pouco, mas ele é menor, né? Então, são os produtos que se vendem lá no varejo, né?
Os produtos que se vendem lá no varejo, na parte de segurança eletrônica, existe um potencial ainda de consumo enorme, né? E o que a gente vê é um mercado de consumo retraído. Mas em segurança, neste mercado, grandes crescimentos, tá? Quando a gente olha para o nosso negócio. Quando a gente divide esse outro mercado, assim, o mercado mais voltado, quem sabe, aí para a instalação, né? E aí já tem uma mão de obra mais capacitada, mais técnica, comumente que vai via nosso canal de distribuição, a gente vê que esse é um mercado que atende muito empresas, né? E o que aconteceu com as empresas? As empresas, elas estão restringindo o investimento. CAPEX, olha a gente, né? O resultado que a gente acabou de demonstrar aqui, você vê que o CAPEX ali, ele tá todo mundo segurando um pouco, né? O que tem, está segurando no bolso, né? Então, mas continua se investindo, só que menos, né? Então, o que a gente vê de reflexo? A gente vê, sim, que os orçamentos, né, a gente mede muito o número de orçamentos lá na ponta, os orçamentos, eles continuam acontecendo lá na ponta, não com tanto volume como estava acontecendo, só que o ticket médio caiu. Tá, César? Então, o ticket médio caiu. Uma vez que o ticket médio cai, você precisa aumentar o volume de fechamentos aí, né? Então, você vê esse daí um mercado que tá mais difícil, vamos dizer assim. Não está com queda, mas está mais difícil, né? E a gente tem uma outra esfera que, pelo ponto de vista do cliente, que são aqueles onde a gente necessita de um projeto, né? Que necessita de uma mão de obra muito mais qualificada, precisa de um projeto, de um ecossistema muito grande, por empresas muito grandes, e que a gente ainda tem uma trilha muito grande de crescimento, de oportunidade de crescimento nesse negócio, que são grande parte dos investimentos que a gente vem fazendo aí nos últimos anos. E ali tem uma área enorme de crescimento, né, dentro das verticais, que, por exemplo, uma vertical que a gente está trabalhando muito forte, da parte de building, né, engloba os condomínios residenciais, comerciais, né, empreendimentos comerciais, construtoras, né, que a gente tem uma avenida enorme de crescimento e é um negócio que vem crescendo e respondendo muito bem. Não respondeu muito bem ainda no acumulado do ano devido à parte operacional em virtude do SAP, mas que vem respondendo muito bem agora, né? Então, assim, César, nossas expectativas, elas são muito positivas, sim, tá? Por quê? Porque a gente, dentro do universo de segurança, existem vários caminhos, não um único caminho, né? E vários deles a gente é muito pouco expressivo em termos de market share. E é um mercado que ainda está se formando, é um mercado que ainda está em construção, sabe? E que a gente pode ajudar a desenvolver, inclusive, esse mercado. Perfeito, pessoal. E se eu puder fazer mais uma aqui do meu lado, vocês são, assim, eu sei que vocês falaram, né, vocês revisaram, estão revisando o portfólio de vocês cada vez mais com foco em rentabilidade, né, que todos esses KUs estão sendo revisados, estão sendo analisados. Vocês acham que existe alguma possibilidade de a gente ver algum SKU que hoje em dia tem uma representatividade grande da receita, potencialmente sendo descontinuado? É alguma coisa que vocês pensam? O principal, César, é ver o quanto que esse negócio contribui para o todo, né? Se ele está ajudando a, por exemplo, pagar despesa também, é uma pergunta importante que a gente tem que fazer, né? Mas o principal é, de fato, o retorno que esse negócio está dando. Qual o ROIC que esse negócio está dando? Em vista disso, significa que tudo que não dá ROIC vai cortar? Não, não, imagina. Existem coisas que a gente sabe que são como são, né? E que fazem parte do complemento, fazem parte de uma solução na qual é o objetivo estratégico da companhia e que vão continuar com ROIC bom ou ROIC ruim, porque ela faz parte, de fato, do negócio, e é assim mesmo. E a gente entende e está tudo bem, né? Mas tudo está sendo avaliado, né, César? E uma vez que tudo está avaliado, tudo fica sobre análise, né? Então, pode ser sim que se olhe isso, por que não? Se é um negócio que está prejudicando a companhia como um todo, por que não? Né? Se a gente tira algo e melhora o todo, né? Melhora a performance, melhora a rentabilidade, melhora a operação, eu dou mais foco nos negócios que têm mais possibilidade de crescimento, por que vamos ficar amarrado em coisas que podem não trazer o que a gente tem como expectativa para a gente alcançar esse nosso futuro, né? Então, tá tudo sob júdice, César.
Perfeito, pessoal. Muito claro, muito claro. Muito obrigado aí. Nada. Obrigado, César. E só lembrando, assim, acho que ciclos acontecem, né? A gente já viu segurança crescendo um pouco menos em outros momentos e tudo continua, o mercado está lá, responde, a nossa posição de continuar trabalhando e desenvolvendo esse mercado junto com o distribuidor é bastante importante para a construção do mercado. Então, acho que traçar uma tendência por um trimestre, acho que é complicado no final das contas, né? Mas vamos lá. Eu queria passar a palavra agora para o Luca, analista do Bank of America, por gentileza. Vai dar tempo, Bruno. A gente tem mais 3, 4 minutos aqui, mas vamos lá, Luca. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo. Tenho duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira, em linha com o que perguntaram de solar, mas passando para a parte de TIC, o quanto do business hoje ainda é essa parte da fibra, né, que estão fazendo os reajustes? Quanto que ele representa do todo e quais são os planos que vocês têm para esse segmento em específico? E em segundo lugar, se vocês puderem comentar um pouco como é que está a dinâmica de preço de vocês com relação ao dólar, se vocês já repassaram tudo para os preços atuais ou se vocês ainda estão rodando em patamares mais altos, como é que está a dinâmica para cada um dos segmentos? Obrigado. Tá. Eu vou responder a primeira parte, se quiser na segunda. Luca, assim, o que a gente tem compartilhado com o mercado é que a parte de GPON representa mais ou menos 30% da receita de TIC e foi, de fato, a principal variável no crescimento da receita no ano passado, né? Então, contribuiu bastante para aquele crescimento de TIC que a gente viu em 2024, comparado a 2023, e é o grande ofensor, né, agora, a essa queda de receita que a gente está vendo tanto no ano contra ano quanto tri contra tri. Mas pode considerar que no acumulado dos 9 meses a gente ainda está vendo mais ou menos na mesma proporção dos 30%. Tá? Como o Henrique falou, a gente está discutindo isso para frente, né? E precisamos avaliar, acho que já temos uma primeira foto do terceiro trimestre, a gente continua avançando nas discussões e na política comercial no mercado e estamos acompanhando o negócio como um todo, de que maneira essa linha de produtos contribui para a oferta, contribui para a geração de valor e, por consequência, vai contribuir para a rentabilidade e para retorno, né? Acho que esses são os pontos que a gente consegue compartilhar aqui da parte de fibra. E aí dos preços, acho que se você quiser comentar. Os preços, Luca, né? A gente segue muito uma dinâmica de mercado, é claro, né? Algumas coisas a gente endereça, então, de forma proativa, outras coisas de forma mais, quem sabe, reativa, dependendo do posicionamento que a gente se encontra, né? Em relação à participação de mercado. Repassamos algumas coisas, sim, né? Desde essa queda, coisas foram repassadas, outras não, né? Dentro de um universo, né, da companhia com mais de 2.000 SKUs, né? Existem variações dentro disso, né, Luca? Então, coisas sim, coisas não, onde tem coisas onde a elasticidade suporta, não, onde a coisa está mais acirrada, a competição, aí sim, né? Outras até um pouco a mais do que o dólar, e essa é a nossa dinâmica e rotina diária, sabe? Todo mês existe essa discussão, tá? Eu acho que uma informação que é legal de compartilhar é que não tem uma decisão de cortar preço para tudo, né? Não. É pontual, é análise do portfólio, da situação, cada item, eventualmente, se requer algum ajuste, vai ser feito, se não requer, a gente mantém o preço e A vai. diferença é quando sobe, né? Quando sobe, aí a gente tem uma Daí, rotina importante. Bom, a gente está chegando perto do limite da conferência, mas eu estou vendo aqui que a gente tem algumas perguntas feitas por escrito, que eu não vou conseguir passar por elas, então eu me comprometo aqui a responder a cada um de vocês que mandou a pesquisa, a pergunta por mensagem. E tem o Daniel Federle do BBI, que assim, vamos, consegue fazer a pergunta rapidinho, a gente responde rapidinho aqui, só para a gente não extrapolar a hora. A gente consegue. Vai lá, Daniel, bom dia. Perfeito, obrigado, pessoal. Vou tentar ser muito rápido aqui. Acho que o grande ponto aqui é entender aonde vocês querem chegar.
A empresa até 3Q24, né, antes de migração de RP, de FX, era uma empresa de 13% de margem EBITDA e ROIC de 21, 22. Eu quero entender se essas iniciativas todas atuais é para tentar voltar ao que a empresa era antes ou é para ser melhor do que era antes? Obrigado. De forma bem prática, assim como a tua pergunta, é para a gente ser melhor do que era antes. Obrigado. E tem oportunidade, né? E tem por Tem. onde. Esse é o ponto. Pessoal, como eu comentei, a gente tem algumas perguntas aqui, não é só duas, um par, a gente não vai conseguir passar por elas, mas aqui no RI a gente se compromete a revisar todas. Eu agradeço a presença de todos, queria só passar a palavra para o Henrique fazer o encerramento da nossa conferência de resultados do terceiro trimestre. Bom, eu queria agradecer, né? Não queria, eu quero agradecer todo o time da Intelbras, né? Que teve uma entrega muito responsável e com muita disciplina e com muito trabalho duro nesse quarter aqui, nesse terceiro quarter, né? Então foi um trabalho de time, né? De pessoas trabalhando com muito afinco, com muita vontade, com muita paixão. E é isso aí o que vai nos levar para frente, vocês podem ter certeza disso. Agradeço também, né, a todo o aconselhamento do nosso conselho de administração também, que sempre ajuda muito, né, o management a tomar as melhores decisões em prol dos seus clientes e da companhia, né, tanto para o presente, mas claro, muito mais preocupados também com o nosso futuro, né? E agradeço a vocês por estarem aqui com bastante perguntas e acompanhando os nossos resultados e reforçar, né, que a gente está no caminho certo, pessoal, né? Alguns números já começaram a vir, o ciclo de venda ele continua acontecendo lá na ponta e a gente acredita muito numa Intelbras muito mais consciente, né, e mais leve para poder correr mais rápido, tá? É isso que a gente acredita, é isso que a gente quer para a Intelbras e conto com vocês e contem com a gente também aqui, com todo o time da Intelbras, tá bom? Obrigado, Obrigado. pessoal. A gente encerra, portanto, a conferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Bom dia a todos.